Olá, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Hoje temos outra oportunidade de adorarmos ao nosso Deus. Por isso que você neste momento não apenas assista a este culto, mas que você participe, que você possa orar conosco, que você possa louvar a Deus conosco, que você possa meditar em sua palavra, que hoje é um culto também onde iremos celebrar a ceia de Jesus Cristo. Então que você também possa, pela fé, pela unidade em Jesus Cristo, participar da Santa Ceia que Jesus assim instituiu, ao qual nós iremos também fazer hoje. Olhando para Êxodo 15, no verso de número 2, uma parte do Cântico de Moisés, diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Este é o convite, vamos louvar ao nosso Deus, vamos engrandecer ao seu nome. E eu te convido então agora, feche os seus olhos, vamos orar com uma oração de adoração ao nosso Deus, agradecendo essa oportunidade de podermos prestar este culto a Ele. Vamos orar? Deus querido, nosso Pai, como é bom, ó Deus, sabermos que temos um Deus que é o nosso Pai, que nos guarda, que nos protege, que é gracioso, que é misericordioso, um Deus que é rico em perdoar. Ó Pai, nesse momento, nós estamos te prestando um culto, ó Deus, que o Senhor possa receber este culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa ouvir a cada oração, cada petição feita aqui, ó Deus, a nossa intercessão, que o Senhor também fale conosco através de sua palavra, ó Deus, que todo este culto, ó Pai, possamos nos entregar a Ti, ó Deus, e que o Senhor venha falar conosco. Recebe, ó Pai, a nossa adoração neste dia. Nós oramos em nome do Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Venham, vinde, vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus. E agora teremos aquela participação tão especial no nosso culto, que é a participação das nossas crianças. Vamos, com elas, louvar ao nosso Deus.
Nós vamos agora orar ao nosso Deus, vamos interceder, vamos suplicar pela sua vontade, pelo seu poder, diante das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades que temos enfrentado. E você é convidado a fazer isso também. Se coloque diante de Deus, mostre a Ele aquilo que você tem dificuldade, os seus problemas, coloque tudo isso diante do nosso Deus, querendo e buscando sempre a vontade dEle. Mas fale aquilo que o teu coração necessita, aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando. Aproveite este momento e coloque-se também diante de Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Deus, ó Senhor, nós viemos aqui, ó Pai, como teus filhos, como Igreja de Jesus Cristo, te colocar, ó Pai, a situação ao qual nós estamos enfrentando, ó Deus, essa pandemia, ó Pai, e tudo aquilo que ela tem gerado a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, tempos difíceis estamos enfrentando, Senhor. Ó Pai, por isso pedimos a tua boa mão, a tua poderosa mão sobre nós para nos ajudar, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue protegendo a vida de cada um de nós. Ó Deus, e que, ó Pai, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a enfrentar este momento de tanta turbulência, de tanta dificuldade, Senhor. Ó Deus, que possa ser encontrado logo, ó Pai, a vacina para esse vírus, ó Deus, e assim podermos nos imunizar, ó Pai, e voltarmos, ó Deus, às nossas atividades, assim podermos nos encontrar com os nossos irmãos, ó Pai, podermos estar na igreja, ó Deus, podendo te adorar ali um ao lado do outro, ó Pai, nos abraçando, ó Deus, tendo e vivendo a comunhão, Senhor. Ó Deus eterno, eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que estão sofrendo com esse momento de dificuldade, ó Pai, aqueles que perderam seus empregos, ó Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa dar a Deus entendimento, dar capacidade, dar sabedoria, ó Pai, que eles possam, Senhor, encontrar emprego, ó Deus, encontrar trabalho, Senhor. Ó Deus, direcione, ó Pai, abra portas de empregos a todos aqueles que estão necessitando, Senhor. Ó Deus, colocamos essas vidas diante de Ti, ó Pai. Aqueles também que estão enfrentando dificuldades, ó Pai, com enfermidades. Ó Deus eterno, derrame a Tua cura, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor direcione essas pessoas aos melhores médicos, ó Pai, pessoas capacitadas por Ti, ó Deus, para resolver, para investigar, ó Deus, para poder assim, ó Deus, entender as enfermidades, ó Pai, as dificuldades que muitos estão enfrentando, para encontrarem o melhor tratamento, ó Deus, para serem curados, Senhor. Ó Deus, traga esperança, traga confiança a essas pessoas, que elas possam se voltar cada vez mais a Ti e depositar no Senhor a esperança diante de suas enfermidades, ó Pai. Ó Deus, as famílias que estão enfrentando dificuldades dentro de seus lares, ó Deus, traga paz, ó Pai, traga entendimento, Senhor, traga o amor para dentro dessas casas, ó Pai, para no meio, ó Deus, desses lares, ó Pai, que estão enfrentando turbulência, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa visitar cada lar, trazendo realmente, ó Pai, o entendimento, trazendo paz, trazendo alegria, ó Deus, trazendo compreensão, Senhor, apaziguando, ó Deus, os nervos das pessoas, ó Deus, os sentimentos, ó Pai, para que haja harmonia dentro dos lares, para que Jesus Cristo possa habitar em cada lar, Senhor, transformando as vidas, ó Deus, dando, ó Pai, um novo sentido, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, cuida, ó Deus, ajuda, ó Pai, a cada pessoa que está enfrentando dificuldade, ó Deus, a cada lar, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, perdoa, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, aquilo que temos feito e não tem te agradado, Senhor. Ó Deus eterno, eu coloco também diante de Ti todos os profissionais da área de saúde, ó Pai, todos que têm aí atuado na linha de frente, ó Deus, não só
os profissionais de saúde, mas todos, ó Pai, que têm trabalhado, ó Deus, lutado contra esse vírus, ó Pai, que o Senhor também os abençoe, os proteja e os guarde, ó Deus. E eu oro, ó Pai, pela vida de cada pessoa que está prestando culto a Ti neste momento, que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar em cada pessoa. Ó Deus, ouve agora o clamor de cada pessoa, ó Deus, aquilo que cada um está colocando diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, que a Tua vontade prevaleça sobre nós. Ó Deus, mais que o Senhor possa dar o conforto, ó Deus, dar a fé necessária para enfrentarmos esse período de turbulência, Senhor. Ó Deus, colocamos esses pedidos e tantos outros, ó Pai, diante do Senhor, todos aqueles que estão agora também clamando a Ti. Colocamos tudo isso diante de Ti, ó Deus, na certeza de que o Senhor nos ouve, na esperança, ó Pai, que o Senhor há de nos ajudar conforme o Teu querer, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Depois de orarmos ao nosso Deus, de depositarmos a nossa esperança, a nossa confiança, as nossas dificuldades diante do nosso Deus, agora é momento de louvá-lo através de cânticos, através da música, que você possa então, junto com cada um de nós, louvar a Deus através destes cânticos. Tenho
antes de meditarmos, vamos orar ao nosso Deus pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos pela oportunidade que é ler a Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através de Sua Palavra, ó Deus, e por isso, nesse momento, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar. Ó Pai, venha trazer entendimento sobre a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, para que a semente que for lançada através da Tua Palavra possa, ó Deus, produzir frutos no coração de cada um que estiver ouvindo a Tua Palavra nesse momento, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos use, nos mostre, prepara a minha boca, prepara também o ouvido, ó Deus, de cada ouvinte, Senhor, para que possamos todos crescer, ó Pai, na Sua Palavra, Senhor. Oramos, ó Pai, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, pedindo o Teu direcionamento, pedindo a Tua vontade sobre as nossas vidas. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, Senhor. Hoje nós iremos meditar, iremos falar sobre perder para ganhar. Esse é o tema, esse é o motivo ao qual nós iremos falar neste dia. Em um mundo tão competitivo, quem é que estaria disposto a perder para que depois disso pudesse ganhar? Lembrando que perder para ganhar há uma primeira etapa. Há primeiro o momento de perder antes de chegar até a segunda etapa, antes de chegar ao momento de ganhar. Porém, muitos ouvem apenas a palavra ganhar. Muitos querem apenas essa parte do ganhar, porque não querem perder. E ainda mais se trabalharmos ou pensarmos sobre essa lógica de ter que perder para poder ganhar, onde alguns chamariam isso de maluquice, de loucura. Vamos então ver no texto bíblico, lá em Marcos 8, de 31 a 38. Sobre isso que nós iremos meditar, Marcos 8, de 31 até o verso de número 38, que diz assim a palavra do Senhor. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavras de salvação, palavras do nosso Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. Esse texto que nós lemos, ele apresenta o primeiro anúncio do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E após um diálogo que nós podemos até colocar como difícil entre Pedro e Jesus, a sua fala se dá sobre o que é segui-lo e como salvar a sua vida. Isso de forma eterna, salvar a vida de forma eterna e não por alguns instantes ou não
aqui onde nós estamos. O desentendimento entre Jesus e Pedro, lá nos versos 32 e 33, apresenta dúvidas e necessidades reais da vida humana. Afinal, ninguém gosta de sofrer, e muitos não veem no sofrimento algum sentido. Os ditos de Jesus questionam opções e valores considerados vitais para proteger e salvar a vida. No início de sua fala, Jesus apresenta a necessidade de que o Filho do Homem tivesse que ter e passar sofrimento, morte e ressurreição. Aqui, ao falar sobre o Filho do Homem, Jesus ele está falando de si próprio, associando-se no seu ministério ao Filho do Homem celestial. É uma referência que está lá no livro de Daniel, capítulo 7, dos versos 13 e 14. Ainda no verso 29 deste mesmo capítulo que nós lemos de Marcos, Pedro afirma que Jesus é o Messias, o escolhido e ungido que veio trazer o reino de Deus ao mundo. Há ali, portanto, o reconhecimento de Pedro de quem era verdadeiramente Jesus Cristo. A visão messiânica comum na época não incluía sofrimento e a morte do Salvador. A maioria esperava um Messias forte, valente, um Messias vencedor, cercado de guerreiros, capaz de derrotar os poderes e os príncipes injustos do mundo, aquele que pudesse derrotar e jogar ao chão o Império Romano e levar ou elevar Israel ao poderio militar e dominador de sua época. Essa era a visão que eles tinham sobre o Messias, ou quem eles aguardava como Messias. Só que Jesus ele acaba surpreendendo a todos ali ao pregar o sofrimento do Filho do Homem, a sua rejeição por parte daqueles que exerciam o poder, principalmente o poder religioso, os anciãos, sacerdotes, escribas. Exatamente, Jesus fala de morte e ressurreição. Jesus sabia que a sua mensagem e ações elas entrariam em choque direto com a religião do judaísmo, com a organização social e com os valores de sua época. Podemos ver que Jesus previa a sua morte de cruz. Porém, palavras de esperanças também fizeram parte deste trágico anúncio de Jesus. Ele coloca ali, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus ali já estava anunciando até mesmo a sua ressurreição, um sinal de esperança para os seus discípulos. Essa ressurreição apontava para a vitória de Deus sobre os poderes do mundo e os poderes da morte. Jesus falava abertamente desse caminho da salvação. Ele preparava os seus seguidores para absorverem essa nova proposta messiânica, o novo caminho, a verdade e a vida, o perder para ganhar, o que necessariamente teriam que passar pela sua morte e ressurreição. Quando nós olhamos então para esse diálogo que nós podemos dizer que foi talvez ali difícil, um diálogo com umas palavras, alguém pode até dizer que palavras pesadas, entre Pedro e Jesus, lá nos versos 32 e 33. Nós temos ali Pedro, um ser humano comum do seu tempo, onde reprova o anúncio de sofrimento e morte de Jesus. Por quê? Conforme a sabedoria de seu tempo, o Messias e os propósitos de Deus não poderiam ser derrotados pelos poderes do mundo. E ele ouve Jesus falando ali de morte. Como eles ainda não conheciam a ressurreição e tudo que a ressurreição envolvia, o sofrimento e morte já faziam parte do cotidiano do povo, que era ali desprovido de justiça e paz, e eles eram excluídos de uma vida digna. O Messias que eles esperavam estaria acima
dessa realidade, isento daquela vida de injustiça que eles viviam. A visão messiânica da época projetava, podemos dizer assim, que uma salvação espetacular, baseada em imagens e atos possíveis praticamente no limite do nosso mundo. Algo que fosse realmente gigante, grande, que crescesse aos olhos daquele e que colocasse medo aos impérios ou aos outros povos de sua época. Para Pedro, o Messias não era um simples profeta, mas a figura real que viria reestabelecer os objetivos políticos de Israel. Nós vemos ali então que Pedro ele queria resolver as coisas do seu jeito. Entretanto, Jesus ele não se assume como esse Messias triunfalista que pretende restabelecer a realeza de Israel, mas Jesus se apresenta como o servo sofredor, aquele descrito lá em Isaías 42, de 1 a 9, e também isso em outras passagens bíblicas. Jesus, ali, nós podemos ver naquele diálogo que corrige Pedro abertamente e corrige aquele erro na hora. Dessa forma, possibilita que os seus companheiros, os outros discípulos, também cresçam e se tornem maduros, consigam entender o propósito de Jesus neste mundo. Jesus, ele fala ali palavras duras a Pedro, encarando todos os discípulos, demonstrando que aquelas palavras eram válidas também para os demais. Cogitar as coisas dos seres humanos significa repudiar a necessidade de sofrimento, de perseguição e de morte para o Messias de Deus. A lógica humana, ela quer uma felicidade sem dor, sem tristeza e sem perda. Felicidade acima de qualquer coisa, que não envolve dor, que não envolve perda. Essa é a lógica do diabo. Dentro dela, a felicidade não se constrói num envolvimento com o outro, numa doação a outro, a uma outra pessoa, ao seu próximo, mas somente aproveitando-se da vida de outros em benefício próprio. Nessa visão diabólica, não há o outro, há apenas o eu. Somente o eu, o outro não tem valor algum. Por isso que Jesus ele surpreende, repreende Pedro, olha, não é assim. Essa não é a visão, não é a vontade de Deus. Não é dessa forma que Deus age, não é dessa forma que Deus pensa e não é dessa forma que eu vou agir. Jesus ele surpreende seus seguidores ensinando uma vitória que inclui a perseguição, a morte e aí sim uma nova vida. Jesus ele prega uma salvação vitoriosa que passa exatamente pela realidade humana, que é injusta e é destruidora, deixando na nossa realidade as marcas do reino de Deus, do amor, da vida plena e eterna, longe de uma ideia fantasiosa de salvação e libertação que hoje é muito comum se ver em filmes de ação. Jesus quer mostrar a realidade, aquilo que nós vivemos e como o amor de Deus pode superar todas essas coisas. Por isso que Jesus endurece a sua fala com Pedro, reprovando completamente, e ao convocar toda a multidão juntamente com seus discípulos, diz que eles conseguiriam, cada um, salvar a sua própria vida, mas da forma de Jesus, conforme Jesus estaria ali ensinando e os instruindo. Pedro, ele queria de uma forma diferente, ele queria enveredar pelo caminho humano, pelo caminho dos homens, ao qual, se Jesus tivesse ouvido a intervenção de Pedro, ele teria anulado o plano de salvação, o plano de redenção, e assim teria realizado o plano e o objetivo de Satanás. Por isso que Jesus fala duramente com Pedro. Podemos ver no texto que Pedro chama Jesus de lado ali e tenta falar: Jesus, não faça isso não vai por esse caminho. E Jesus o repreende abertamente, olhando para Pedro e olhando para cada um de seus discípulos. Jesus repreende na hora esse pensamento, essa fala, dizendo: Pedro, não é esse o caminho que você deve seguir, e eu não vou seguir, e ninguém deve seguir esse caminho. Por isso,
nós devemos tomar muito cuidado ao que nós ouvimos, porque pode até ser uma boa ideia, né? Podemos enxergar aquilo como uma boa ideia, mas será que é a vontade de Deus? Por isso a necessidade de estarmos próximos de Deus. Assim como Jesus estava muito próximo do Pai, temos que estar muito próximos de Deus e entender qual que é a vontade de Deus. Pedro ali, podemos até entender, ele queria proteger a vida de seu mestre, mas do jeito de Pedro, iria impedir a nossa salvação. Não dava para ser dessa forma. Por isso que Jesus, de forma rápida, diz: olha, Pedro, arreda-te de Satanás. Não é assim. Não dê ouvidos. Não haja dessa forma. Olhe para mim. A minha forma é a forma correta. Por isso que nós devemos tomar cuidado para não cogitarmos as coisas dos homens, mas sim as coisas de Deus. Palavras de Jesus. Porque, dizendo exatamente para Pedro, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Esse é um dos cuidados que nós devemos ter. Cogitar aquilo que é de Deus e não aquilo que é dos homens. As afirmações de Jesus, após esse diálogo com Pedro, ensinam que seus seguidores e suas seguidoras são inseridos em uma missão que ela é salvadora, que inclui sim sofrimento, morte e ressurreição. Lá em João 13:16, Jesus disse: o servo não é maior que o seu senhor. Os servos, eles andam pelo mesmo caminho do seu senhor. Por isso as palavras de Jesus lá no verso 34 do capítulo que lemos de Marcos 8. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao caminho de Jesus, o caminho do seu senhor. O servo não pode ser maior que o seu senhor e o servo deve andar pelo mesmo caminho do Senhor. Por isso, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A verdadeira salvação, ela está firmada na realidade a ser transformada. Esse é o verso 35. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, quem quiser, pois, salvar a sua vida e perdê-la-á, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, se quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvar a sua vida. É o perder para ganhar. Perca a sua vida por causa de Jesus Cristo, por causa do seu Evangelho, e você estará salvando a sua vida. Essa é a verdadeira salvação, que ela está firmada numa realidade a ser transformada. A fidelidade a esse caminho de salvação faz a diferença. É o verso de número 36. Que vantagem ter alguém de ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A vida ultrapassa os valores deste mundo. Não há preço que pague a nossa vida eterna. A preço deste mundo não há dinheiro, nada que esse mundo possa oferecer que consiga colocar valores, que seja melhor, que consiga comprar a nossa vida eterna. Somente Jesus Cristo. Por isso que temos nós, que temos fidelidade a esse caminho da salvação. E lá o verso 38, quem tiver vergonha de mim, o Filho do Homem terá vergonha dele. Quem nega, portanto, essa proposta de salvação em seu cotidiano, acaba se afastando da dimensão eterna da vida. Por isso que é muito bom estar com Jesus, seguir a Jesus. Jesus ali, ele convida os seus discípulos e a multidão. E nessa multidão podemos sim nos incluir, fazemos parte dessa multidão. Jesus faz esse convite a fazerem uma nova opção de vida, baseando-se nos valores do Evangelho e na sua missão redentora, e não na forma como o nosso mundo anda ou como o nosso mundo pensa. Jesus ele propõe algo diferente. O convite de Jesus inclui amor, inclui doação, inclui partilha, justiça, a paz e, por isso, como consequência disso, perseguição e cruz. Por isso que
Jesus ele fala claramente, abertamente, o perder para que assim você possa ganhar. No tempo de Jesus, o sofrimento e a morte faziam parte do dia a dia do povo. Os caminhos possíveis para salvar a própria vida passavam, como via de regra, pelos cuidados com os próprios interesses. Isso demonstra que a busca ela era individual. Esse era o exemplo dos que se beneficiavam e conviviam com os poderes constituídos de sua época. O sofrimento e a morte para o mundo jamais se caracterizariam como vitória. Pelo contrário, configuravam a maior derrota. Se você está sofrendo, você não vai vencer. É um sinal de derrota. Naquela época, os poucos e fracos movimentos de resistência que surgiram, que reivindicavam justiça e direitos, envergonharam a multidão porque não conseguiram, não prevaleceram. Talvez porque não tinham a verdade absoluta de Jesus Cristo. Todos tinham então motivo suficiente para não se apoiar nesses projetos de libertação. E a experiência religiosa ensinava que o melhor era aguardar então um Salvador apocalíptico, que sozinho libertaria o mundo. Talvez daríamos nome hoje para esse de super-homem ou qualquer outro super-herói que você possa querer usar. Esse era aquilo que eles esperavam. Vamos aguardar que venham, então, o Salvador que vá derrotar tudo. Mas Jesus não iria agir assim, derrotando aquele império. A proposta de Jesus era outra. As palavras de Jesus reunidas em Marcos pressupõem um outro projeto de salvação. Apresenta uma outra opção: caminhar para a vida, assumindo a realidade de cruz e de morte. Eu vou buscar a vida eterna tendo a cruz e a morte pela frente. O prêmio para essa opção é a inclusão no processo de salvação e a vitória sobre a morte, ou seja, a ressurreição. Apesar do sofrimento, das ameaças e da cruz, todos os que optam por esse caminho participam da transformação do mundo, da vitória sobre a morte e dos sinais do reino de Deus. A proposta de Jesus é uma proposta nova para aquelas pessoas e até hoje, para quem ainda não ouviu, é uma proposta nova. Agora, os beneficiários da salvação, eles não são meros espectadores da obra salvadora de Deus. Eles já experimentam no processo de transformação do mundo. Por isso mesmo, os projetos de Jesus nos chamam a uma nova opção de vida, compatível com os valores do Evangelho, de um amor que é infinito, que não tem fim. Somos convidados a participar da transformação de vidas ao falarmos do amor de Deus, ao anunciarmos Jesus Cristo. Eu posso dizer que eu tive essa alegria de ver uma vida transformada por Jesus Cristo. Na minha adolescência, eu convidei um grande amigo para ir à igreja. E ele levava a sua vida normalmente. Trabalhava, estudava, fazia os seus cursos, tinha ali a sua rotina, mas faltava ali algo. Ele ali não poderia dizer que ele era completo. Faltava ali algo para ele ainda. E depois de muitas conversas, ele foi para a igreja, e depois de um certo período frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, ele foi transformado. E eu tive essa alegria de vê-lo transformado, de ver ali uma vida transformada por Jesus Cristo. E hoje, na época esse adolescente, hoje se tornou um grande homem de Deus, um grande servo de Jesus Cristo. Hoje ele é líder em sua igreja. Eu pude ver e participar dessa transformação. Jesus ele nos convida a trilharmos por esse caminho que tem destino como cruz e como a morte e depois a ressurreição rumo à vida eterna. Mas nesse percurso, nesse caminho, nós podemos participar dessa transformação, de ver outras pessoas sendo transformadas, sendo renovadas a partir da sua fala, a partir também do seu agir. E eu pude ver neste grande amigo a sua vida sendo transformada, depois de ele ouvir a palavra de Deus, depois dele se converter a Jesus Cristo. Eu pude vê-lo sendo transformado.
Por isso que Jesus nos convida a participarmos, a fazermos parte do seu movimento, a também vermos o outro sendo transformado, melhorado, resgatado por Jesus Cristo. Porém, nessa época de incredulidade e maldade, muitos não querem que essa transformação aconteça. Em nossos dias, as relações humanas elas estão fragmentadas, cada vez mais divididas. Os interesses se baseiam em projetos individualistas, onde cada um é por si e alguns ainda dizem, se possível, ainda toma o que é do outro. É mais ou menos esse o pensamento. Jesus, assim como em sua época, nos chama para sermos diferentes dentro dessa geração adúltera e pecadora que se corrompe por muito e se corrompe até mesmo por pouco. Jesus nos chama para sermos diferentes. Por isso, devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E este seguir significa buscar sempre fazer aquilo que Jesus fez. Copiá-lo, imitá-lo, sermos seus discípulos, termos um olhar de compaixão e atitudes com o próximo, um olhar de amor, tendo palavras que edificam um ao outro, sendo diferente neste mundo mau em qual nós vivemos. E tomar a nossa cruz é realmente suportar todas as dificuldades, porque se nós a temos dificuldade, sabemos como que será o final de salvação, de vida eterna ao lado de Deus. Assim, quando escolhemos a seguir a Jesus, por mais difícil que seja, o nosso caminhar será para a vida. Será para a vida eterna, assumindo a realidade de cruz e de morte, tendo a companhia de Jesus Cristo conosco, como Ele mesmo nos prometeu em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação deste século, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Jesus estará conosco em todo o tempo. Por isso que nós podemos confiar e acreditar e nos entregar a Jesus Cristo. Dessa forma, eu vou perder para poder ganhar. Eu vou buscar a vida eterna tendo a cruz e a morte pela frente, sim, mas eu perco as coisas deste mundo porque eu irei ganhar a vida eterna. Para o mundo, a cruz é loucura. Perder para ganhar, isso é loucura. Morrer para viver, isso é loucura para o mundo. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, que nos dá salvação, que nos garante a vida eterna, que nos liberta do império das trevas e do domínio do mal, e que traz arrependimento, e que traz salvação, libertação do pecado. É o que projetamos para a vida eterna, porque o que vivemos aqui é muito pequeno e é muito rápido se compararmos ao que nós iremos viver na eternidade. Eu acho que nem dá para comparar um curto espaço de vida com o infinito, que é a vida eterna, estando nós ao lado de Deus. Por isso, eu vou colocar de lado os meus desejos e buscar em primeiro lugar a vontade de Deus e a sua justiça sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que eu fizer. Eu vou me doar mais em favor do outro, eu vou anunciar a mensagem de Cristo que traz salvação ao meu amigo, ao meu próximo, ao meu familiar, ao outro, e não me envergonharei disso. Ainda que vivamos em uma geração adúltera e pecadora, carregada de incredulidade e maldades, ainda assim, preciso me manter fiel e não me envergonhar do meu Salvador Jesus Cristo e nem de suas palavras. Eu preciso me manter fiel. Mesmo nesse mundo mau, cheio de dificuldades, eu preciso me manter fiel. Assim, é melhor até mesmo perder o mundo inteiro, mas ganharmos a vida verdadeira, a vida eterna. E ela só é possível através de Jesus Cristo. Ele é o caminho para ela. Ele é a verdade para ela. Ele
é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Por isso, venha para Jesus Cristo. Por isso, ouça esse convite. Se tiver que perder, perca para ganhar a vida eterna. Por isso é melhor realmente perder as coisas deste mundo, que elas são finitas, elas têm o seu fim, para que você possa ganhar a vida eterna. É melhor sim perder para poder ganhar com Jesus Cristo. Por isso eu termino essa nossa reflexão com uma pergunta para você. E você, está disposto a perder para ganhar? Eu te convido agora a assistir um vídeo e você possa refletir também, além dessa nossa mensagem, refletir também nesse vídeo que você vai assistir agora. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Neste domingo, neste culto, nós iremos celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo é quem nos convida a participarmos da sua mesa, do seu grande banquete. Por isso Ele convida você a vir cear com Ele. Vamos nesse momento fazer uma oração para este momento tão importante dentro do nosso culto, tão importante para as nossas vidas também, que é participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de toda graça, nosso Pai eterno, na mesa do Senhor Jesus, Tu nos renova com o pão da vida. Faze que este alimento que nós agora iremos comer nos sustente no amor e nos ajude a também ajudar e prestar auxílio ao próximo, servindo aquele em quem nós convivemos, aquele ao qual também nós não conhecemos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove e que possamos sempre partilhar do pão da vida com o outro, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Vamos agora então nos alimentarmos da palavra, vamos nos alimentar agora do pão e do suco. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído,
ele tomou o pão, o partiu, tendo dado graças, elevando aos céus, e disse: este é o meu corpo, que é dado, que é partido em favor de vós. Comei dele todos, façam isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte de Jesus Cristo, anunciem que ele está vivo, que ele ressuscitou. Agora então, cada um na sua casa poderá pegar no pão, poderá pegar no suco e assim se alimentar desse banquete de Jesus Cristo. Sirva as pessoas de sua casa. Se você estiver só, você também poderá se alimentar. E enquanto isso, nós iremos ouvir agora uma canção de algumas famílias da nossa igreja. Vamos todos, a mesa está aberta, o banquete está pronto. Jesus te convida a participar da mesa dele. Venham todos. A grande família de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso estar a mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso estar a mim. Querido irmão. Estamos chegando ao final do nosso culto. Agora nós teremos a leitura do envio que será feita pela Vilair. Ela estará lendo Mateus 28, versos 19 e 20. Em seguida, o Sr. Nelson fará a oração final. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos, ó Deus, apresentando ante a Tua face para Te cultuar, porque o culto é elevado a Ti, é santo e sagrado, Senhor. Por isso nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra completa, ó Deus, em nossos corações o desejo da nossa alma, em Te servir, em Te louvar. Receba, ó Deus, este culto e as nossas oferendas de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque mais um culto está sendo realizado no nome do Senhor Jesus, para engrandecer o Teu santo nome. Aceita-nos, ó Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, junto com algumas famílias da nossa igreja,
nós te convidamos a orarmos juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Senhor, presença, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000
chegamos ao final de mais um culto ao nosso Deus. Eu quero agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, que Ele nos permitiu mais uma vez podermos adorá-lo nessa noite. Mais uma vez Deus nos chama para servi-lo, para sermos discípulos de Jesus Cristo, para realmente abandonarmos as coisas deste mundo e assim nos enchermos das coisas do reino, das coisas de Deus, daquilo que pertence ao nosso Pai eterno, daquilo que Ele se agrada, que possamos realmente perder para ganhar, para ganharmos a vida eterna. Eu agradeço a você que esteve conosco e prestou este culto a Deus. Obrigado porque você nos permitiu entrar dentro da sua casa, onde você está, e assim juntos podemos louvar ao nosso Deus. E como é bom poder adorar a Deus, como é bom sabermos que há um Deus que nos ama, que nos ajuda, que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda. Por isso Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Somente Ele é digno deste culto ao qual nós fizemos hoje. Um culto que ainda nós podemos participar do momento de ceia, podemos ali junto com Cristo partilharmos de sua mesa. Como é bom ainda podermos fazer isso com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Deus, na sua infinita graça, nos ajuda. Por isso temos que sempre agradecer, temos que louvá-lo, temos que adorá-lo. E eu te convido também, ainda ouvindo a mensagem, que você possa compartilhar, que você possa pegar este culto e mandar aos seus amigos, aquelas pessoas que precisam também conhecer a Deus, aquelas pessoas que precisam se desprender das coisas deste mundo e saber que há algo muito melhor, muito maior para nós, que é a vida eterna, algo que nós podemos já começar a desfrutar agora, que é a doce presença de Jesus Cristo, de termos uma vida transformada e assim olharmos lá para frente para a vida eterna, mas já começarmos a desfrutar um pouco, que é exatamente o Espírito Santo dentro de nós, produzindo transformação, produzindo uma nova vida. Por isso, compartilhe, mande este culto aos seus amigos, anuncie, seja um discípulo de Cristo, espalhe a mensagem das boas novas, espalhe Jesus Cristo aos seus contatos, em suas redes sociais, aos seus amigos, fale a todos dessa mensagem de salvação, das boas novas de Jesus Cristo. E mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui conosco e te convido a estar novamente no próximo domingo e juntos, mais outra vez, adorarmos ao nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheio da presença de Deus e que tudo que você fizer seja para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.